Tá gravando? Tá gravando. Será que tá? Tô aparecendo bem? A gente vai descobrir depois. Calor. Tá chovendo, mas tá calor. Tá difícil, tá difícil? Isso é coreano para bem-vindos, eu sou Rafael Gama e este é o TV Gama, o meu canal onde eu comecei falando sobre os indicados ao Oscar de 2020. Oscar que aconteceu no domingo, dia 9 de fevereiro, mas eu vou seguir publicando as minhas críticas dos filmes, Meus comentários, o que eu gostei, o que eu não gostei, se eu achei agora que mereceram ou não os prêmios que foram indicados ou vencedores. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber cada vídeo meu publicado e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Esse tipo de engajamento ajuda muito o canal a chegar em mais pessoas. E o comentado de hoje é o grande vencedor da noite, o azarão Parasita, filme sul-coreano de Bong Joon-ho, que nós vamos comentar após a vinheta. Oppan Gangnam Style. Se você assistiu o Oscar desse ano, você deve ter conhecido Bong Joon-ho, que é o diretor de Parasita, que subiu no palco diversas vezes, até ficando perdido do meio da cerimônia pra frente, porque ele não esperava subir tantas vezes no palco. E você pode ter achado que foi a primeira vez que esse diretor apareceu aí pro mundo, mas não é verdade. Bong Joon-ho é um diretor que já tem filmes bem interessantes, que já fizeram bastante sucesso, como O Hospedeiro, que foi o primeiro grande boom do cinema sul-coreano no mundo, é dirigido por ele. Ele dirigiu a produção norte-americana Expresso do Amanhã, que é estrelado por Chris Evans, que aliás não fez sucesso no Brasil, mas é um filme excelente, muito bem comentado pela crítica, muito bem produzido. Se você não assistiu Expresso do Amanhã, É um filme que se passa no futuro pós-apocalíptico, onde fica esse trem circulando o mundo e cada vagão ficaram as pessoas que sobraram das nacionalidades. É muito interessante, muito bem produzido, dirigido e interpretado. e ele também é o diretor de Okja, produção da Netflix, que você também já deve ter ouvido falar. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Em Parasita é uma produção completamente sul-coreana, então o Bong Joon-ho sai dessa vertente norte-americana que ele tinha sido chamado após o sucesso de Hospedeiro e volta para suas raízes. Bong Joon-ho é um diretor que ele tem como característica ter o controle criativo de tudo que acontece na produção dele, assim como Quentin Tarantino, diretor de Era Uma Vez em Hollywood, um dos indicados do Oscar desse ano, que eu já fiz a crítica, você pode assistir clicando aqui. Então o Bong Joon-ho também faz o que o Tarantino gosta de fazer, que é ter o controle não só da direção, Mas o roteiro é dele, ele tem o controle criativo sobre figurino, cenário, edição, ele gosta de estar por trás de tudo. Xiii, agora é tudo meu. Parasita, ele é um drama meio suspense, meio comédia, que conta basicamente a história de uma família sul-coreana que mora no subúrbio, e é bem no subúrbio da Coreia do Sul, e são pessoas que trabalham basicamente dobrando as caixas de papelão que as pizzarias entregam as pizzas. Eles não têm dinheiro algum, eles estão numa situação deplorável, mas eles são muito inteligentes, muito espertos. E através dessa esperteza e por conta de um acaso do destino, consegue se infiltrar nessa casa e através de um plano muito elaborado, que eu não vou explicar, a família começa a adentrar, a família dos pobres começa a adentrar a casa da família dos ricos. Eu vou contar até aqui porque O que é legal no Parasita, o que fez muito sucesso no filme, é exatamente o fato da gente não saber muita coisa sobre o filme. é muito parecido com o sucesso, por exemplo, que Bacurau, um filme que ele surgiu no cinema com um certo tamanho, e aí o burburinho foi fazendo o filme ficar semanas em cartaz e virar um grande sucesso nacional de bilheteria. Com o Parasita, a gente teve o mesmo fenômeno. Só pra gente entender, Os filmes que são produzidos, feitos, pensados nas premiações, nas grandes categorias, eles geralmente são lançados mais pro fim do ano. Parasita não foi lançado no fim do ano, ele foi lançado na primeira metade do ano de 2019, e aí começou-se esse burburinho, começou-se esse tititi de que as pessoas, uma ia assistir, falava pra outra. e aí a gente chama de piramidar. O filme foi piramidado pela internet, porque além de ser um filme extremamente bem dirigido e bem produzido, é um filme muito interessante que reflete um lado que não é da Coreia do Sul, mas de toda a sociedade que é baseada no capitalismo, onde você tem uma pequena percentagem da sociedade que ganha muito dinheiro, Eu sou rica! Eu sou rica! e uma grande percentagem que ganha pouquíssimo dinheiro e que de alguma maneira elas têm que viver em harmonia. O filme ele tem uma crítica social muito interessante. O Bong Joon-ho trabalha com escadas o tempo inteiro nesse filme e com níveis. Como a gente pensando em classe alta, média, baixa e baixíssima, isso é visual. 뭐야, 소독해? 창문 닫아. 나도 봐. 공짜로 집안에 소독도 하고. 부자들이 원래 참 잘 속아.
O filme tem uma duração de 2 horas e 12, mais ou menos, mas você não vê passar, você fica preso o tempo inteiro. A cada 20 minutos acontece uma coisa, e são coisas às vezes extraordinárias, no sentido de te surpreender e você ficar preso na cadeira. E você se pega numa situação que você tá torcendo pra pessoas que estão erradas, mas as certas não valem muito a pena torcer. E aí você começa a se questionar o que é certo, o que é errado. E tudo isso é muito rico, muito interessante, e ao mesmo tempo que é muito relacionável. É muito o que a gente sabe que acontece, na verdade, na nossa sociedade, mas que raramente a gente tem a coragem de transformar isso em assunto, né? E o Bong Joon-ho faz isso, ele pega histórias de pessoas que passam despercebidas muitas vezes por nós, na caminho dos nossos trabalhos, nas nossas vidas, e coloca essas pessoas como protagonistas de um filme. O que eu acho muito interessante em Parasita é o fato de nós não conhecermos absolutamente ninguém do elenco. Então isso faz com que a gente não assista o artista, mas sim a história. A gente mergulha muito mais rápido nesse ambiente, porque você acredita muito mais. Claro, um elenco muito bem dirigido, eles são excelentes atores e atrizes, mas o fato de não serem famosos ajuda muito, porque não cria aquele afastamento que na verdade é muito comum no cinema, quando você comenta: eu vou assistir o filme do Tom Hanks, eu vou assistir o filme da Meryl Streep, eu vou assistir o filme da Scarlett Johansson ou da Anne Hathaway. Você tá vendo aquele artista que já é famoso e o trabalho dele. Ali você para de assistir o trabalho do artista para assistir a história, uma vez que você não tem como comparar o trabalho daqueles artistas. E esse é um grande ganho, muitas vezes, do cinema estrangeiro, né, dos filmes internacionais. Por não terem esse alcance de star quality que nós temos em Hollywood, você consegue embarcar muito mais profundamente na história. Os cenários dos filmes, a edição do filme, tem algo de Hitchcockiano no que o Bong Joon-ho faz, especialmente nas cenas de suspense. Tem uma comédia inteligente, sagaz, ácida, que eu adoro. Me surpreendeu a qualidade da edição e do roteiro do filme, que não perde em nada para as grandes produções que nós temos no cinema e que não tenta ser aquele filme cabeça que às vezes o cinema europeu tenta fazer. Ele faz um filme gostoso de assistir, que entretém todo mundo, mas que ao mesmo tempo não é nada raso. Não, ele é um filme para todo mundo assistir. Eu duvido que você vai assistir Parasita e não vai gostar. Mesmo que o seu entendimento de cinema não seja profundo, mesmo que a sua vibe não seja filmes dramáticos e intensos, não é isso, o filme não vai por esse caminho, ele não tenta ser intelectualoide e ele é extremamente social, é uma crítica social muito forte, mas sem ser uma crítica social política de apontar dedinho e de se colocar em alguma posição de esquerda, direita, não, ele é muito mais do que isso, ele é muito mais inteligente e é essa a grande sacada, ele é inteligente por ser simples. That's all. O filme ganhou a graça do mundo inteiro, ganhou os principais festivais de cinema. Por que que isso aconteceu? Porque a Coreia do Sul, há alguns anos, vem investindo pesado na cultura. Por isso a gente tá tendo aí o boom do K-pop, né, da música sul-coreana e do cinema sul-coreano agora. Isso prova o quê? O quê? Que quando o governo entende a importância da cultura, o país cresce junto. O que o Parasita trouxe para a Coreia do Sul de vantagens ao ganhar prêmios como o Oscar? As pessoas se interessaram por todo o mercado sul-coreano. Agora mesmo a gente está tendo aqui em São Paulo mostras de cinema sul-coreano. Quer dizer, outros cineastas, outras produções vão ganhar luz frente ao sucesso de Parasita, e isso vai injetar na cultura, no turismo e financeiramente no país muita grana, porque as pessoas vão começar a querer comprar. Se o Parasita foi vendido para um X de cinemas e para um X de produtoras, o próximo filme desse diretor e o próxima grande produção sul-coreana vai ter muito mais cinemas e muito mais produtoras interessadas, o que já gera um crescimento para os atores, para os produtores, para os diretores, para os roteiristas. É muito mais emprego sendo gerado por conta de um filme que recebeu a atenção e o investimento certo. Podia aprender com isso, não, governo federal? Parasita foi indicado a apenas 6 Oscars. É bastante coisa, mas nós tivemos filmes esse ano indicados a 10, 11. E dos 6 Oscars, Parasita ganhou 4. Parasita foi indicado a... Agora aquela hora que o vídeo acelera. Melhor filme, melhor direção, melhor roteiro, melhor filme estrangeiro, melhor design de produção e melhor edição. Só pra gente entender por que o filme é indicado a filme e filme estrangeiro. Senta que lá vem a história. Muitas vezes, filmes estrangeiros não têm o alcance que os filmes americanos têm para serem votados a ponto de vencerem em cima de filmes de grandes produções. Por isso, o Oscar, como outras grandes premiações, eles têm a classificação, né, o prêmio específico para filme estrangeiro, porque aí você tem um grupo de jurados que se dedicam a assistir aqueles filmes em si. Quando o filme ganha notoriedade internacional e você percebe que ele tá tendo um alcance de
visibilidade tanto quanto as produções locais, então ele consegue subir a indicação de melhor filme, o que não tira ele da indicação de filme estrangeiro, porque ele é um filme não americano. Por isso que, assim como nós tivemos Roma no passado, Parasita foi indicado nas duas categorias e venceu as duas categorias. Um feito inédito pro Oscar, que foi uma surpresa, na minha opinião, uma excelente surpresa. Porque eu tava morrendo de medo do Era Uma Vez em Hollywood ganhar. Os favoritos da noite eram Era Uma Vez em Hollywood e 1917, que ainda vai ter crítica aqui no canal, mas o Parasita foi um choque até pro próprio diretor. Bong Joon-ho subiu no palco tremendo, sem saber o que falar, porque depois que ele ganhou o filme estrangeiro, que era a previsão do dia, ele ganhar filme estrangeiro, ele relaxou, tinha acabado, mas não, ele ganhou como roteiro, ele ganhou como diretor, como filme, que são as principais categorias da noite. Isso foi um susto, mas um susto muito bem-vindo. As pessoas ficaram muito felizes. Eu comemorava igual Copa do Mundo aqui em casa. É muito refrescante uma premiação que é acusada de ser... Eu fiquei muito feliz porque o Oscar é uma premiação que tem sido acusada há muito tempo de ser antiquada, de ser pragmática, da gente já saber o que vai acontecer, de premiar, na verdade, quem fez o melhor lobby, de não ser uma premiação justa, muitas vezes. E esse ano eles surpreenderam, eles foram além do previsto e premiaram o filme por ser bom e não que os outros não sejam, mas não exatamente um filme popular no sentido financeiro ou lobista da coisa. Não foi um filme feito para Oscar, só que é um filme muito bom. Ele tem qualidade que os outros filmes não tinham e consegue atingir níveis incríveis sem grandes esforços. Ele não precisou de uma produção caríssima, como outros filmes precisaram, para chamar a atenção e para ser um filme que interessa a todos. E acho que o grande ganho do Parasita é isso, é um filme para o mundo inteiro. Quando a gente fala de filme estrangeiro, muitas vezes aquele filme tem uma dramaturgia que só interessa ao país. O nosso cinema, na minha opinião, o cinema brasileiro, não que ele peque nisso. Hoje tá uma buzinada. Tá falando de quê? Cinema brasileiro. O cinema brasileiro, na minha opinião, não que ele peque, porque é importante ter filmes assim também. Mas ele é muito centrado... Ele é muito centrado em tramas que interessam apenas ao brasileiro, histórias que só nós conseguimos nos relacionar. Eu vou ignorar as buzinas, tá? Então quando a gente pega o próprio Cidade de Deus, o próprio Bacurau, que é excelente, mesmo as nossas comédias, são filmes que são facilmente reconhecidas por nós, que vivemos essa realidade da favela, que vivemos a realidade do sertão nordestino, que é muito legal pra gente, mas não chega do mesmo jeito, não causa o mesmo impacto em quem é de fora. E quando você assiste um filme como Parasita, ele acontece na Coreia do Sul, mas poderia estar acontecendo a mesma história em Nova York, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Buenos Aires. É uma realidade mais mundial e isso se torna mais acessível, portanto mais interessante para as pessoas de fora assistirem. E o Parasita acerta em cheio nisso, além, é claro, das excelentes referências de direção. Você tem um pouco, como eu falei, de Hitchcock, você tem um pouco de Scorsese, você tem um pouco de Tarantino, e isso mostra o quanto o diretor estuda, o quanto ele é fã daquilo. Ele, inclusive, o Bong Joon-ho, quando ganhou o prêmio de melhor diretor, ele faz uma grande homenagem para as pessoas presentes ali naquela sala, para os diretores que estão ali. Foi muito comovente aquele discurso, porque você consegue ver no trabalho dele essas inspirações de uma maneira, claro, autoral, ele passa isso para a linguagem dele, mas você consegue perceber o quanto ele bebe dessa fonte, o quanto é enriquecedor você estudar a arte das outras pessoas para produzir a sua. Bom, eu nem preciso dizer agora que Parasita é um dos meus filmes favoritos, se não meu filme favorito desse ano. Na verdade, não é o meu favorito, o meu favorito ainda não entrou aqui no canal, mas é um dos grandes filmes do ano, sem sombra de dúvida. Para mim foi mais que merecido as premiações, exceto pro diretor. Eu adorei o trabalho do Bong Joon-ho, acho ele o segundo melhor do ano, mas pra mim o melhor trabalho de direção foi do Sam Mendes em 1917, depois eu conto porquê quando eu fizer o vídeo do filme. O filme tem todas as qualidades possíveis, é um filme imperdível, sim. A gente aqui no canal tá fazendo classificação em nota de 0 a 5. O que eu vou colocar pra Parasita? Acho que eu vou colocar dinheirinho, porque fala tanto de classe social. Então de 0 a 5 dinheirinhos, Parasita ganha 5, se eu puder 6. Mas vamos dar 5 dinheirinhos. É imperdível, você precisa assistir esse filme. Parasita já voltou para os cinemas, na verdade, ele tinha saído, voltou por causa do boom do Oscar. Se eu não me engano, ainda esse mês ele já entra nos serviços de on demand de algumas empresas, então você que assina on demand, fica atrás de Parasita para você assistir. O filme é um grande vencedor do ano e merece toda essa honra e glória que está recebendo. O cinema coreano e a cultura sul-coreana ganha muito com esse prêmio, com esse reconhecimento, que com certeza vai trazer muito retorno financeiro e produtivo para o país deles. Tô pensando aqui que eu devia ter usado pêssego em vez de dinheiro.
Parasita recebe 5 pêssegos. Pra entender, vai ter que assistir o filme. Tá bom, querido, vai lá. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessa crítica. É válido saber que você precisa assistir Parasita. Seguindo as nossas críticas, o meu próximo comentado é o meu favorito, Jojo Rabbit. Se você não sabe do que se trata, se você não assistiu, se você já assistiu, Espere o vídeo que eu tenho bastante coisa pra falar e eu tô muito empolgado pra falar desse filme, que foi o filme que ficou no meu coração. A gente volta num próximo vídeo. a gente que eu tô sozinho. Eu volto no próximo vídeo pra falar com vocês. Espero que vocês continuem seguindo o canal. Por favor, se você ainda não clicou, não esqueça. Se inscreva, ativa o sininho, curta, compartilha. Isso é muito importante pro meu trabalho seguir sendo feito aqui no YouTube. Muito obrigado por vocês terem me acompanhado até agora. Vejo vocês numa próxima. Tchau!